E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Yuri, o seu professor de física aqui no Enem. E aí pessoal, bora lá então, seguindo aí para nossa quinta aula, pessoal. A aula 5 dessa sequência de aulas aí, vamos finalizar o nosso conceito, os nossos estudos sobre a cinemática clássica, certo? Hoje a aula é bem interessante, uma aula muito importante aí, que a gente vai usar bastante ela, essa análise gráfica que a gente vai fazer hoje. A gente vai usar durante todo o nosso curso de física, todos os conceitos, aplicações, ideias e relações aí sobre essa parte muito importante, que envolve muita coisa de matemática. Então segunda-feira fica ligado que são as nossas aulas de matemática, e então cola lá. Lembra, segunda-feira matemática, vem para quinta-feira aqui comigo na física, que a gente vai usar bastante desses conceitos. A aula hoje são os gráficos da cinemática, certo? A gente vai entender um pouquinho melhor como que funciona isso, como que é relacionado, como que é aplicado. Vai ser bem legal, vai ser bem interessante aí toda essa parte, tá? Então conto com vocês, bora lá para nossa aula, vamos fazer acontecer, vamos trocar uma ideia. Eu, professor Yuri, fechado com vocês aqui no Enem. Certo? Então, um grande abraço e vamos lá para os slides, pessoal. Sobe a vinheta. Estamos de volta aqui, pessoal. Bora lá para a nossa aula 5, certo? A nossa quinta aula, e vamos falar sobre os gráficos dentro desse conceito, dentro dessa ideia muito importante que é a cinemática. Pessoal, a cinemática é uma área muito importante, ela envolve esse início do estudo do movimento, todas as relações com os movimentos acontecendo. Então é muito importante da gente analisar e da gente conversar sobre isso. Hoje a gente vai ter uma aula bem profunda aí sobre as principais aplicações, os principais conceitos que envolve aí. Eu sou o professor Yuri Alves, sou aqui o magneto da física para vocês, para trazer esse conhecimento, magnetizar esse conhecimento nas suas cabeças, certo? Tamo junto, tamo fechado com o Enem, pessoal. Um grupo de professores top aí, só os cara brabo, aulas todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Cola com a gente que só tem cara fera, só tem os heróis aí do conhecimento. Então bora lá, venha ser o nosso ex-aluno. Então me sigam lá nas redes sociais, Prof. Yuri Alves, certo? E siga também o Enem junto com todos os professores. Estamos sempre postando conteúdo, estamos sempre postando coisa bem legal lá. Então conto com vocês aí pra gente trocar essa ideia. Show de bola? Sem mais delongas, pessoal, bora então pra nossa aula, a relação gráfica, certo? Qual que é o conceito de gráfico, certo? O conceito de gráfico é uma relação bem simples, uma relação bem sossegada, e ela é a tentativa, né, da gente colocar dados ou valores numéricos de uma maneira mais facilitada para a compreensão. Então a forma que a gente tem de tornar alguma coisa mais palpável, uma coisa mais analisável, da gente conseguir enxergar melhor tudo o que está acontecendo, conceitos, aplicações, relações, é na forma de gráficos, certo? A forma de gráficos é a forma mais simples. Mas você vai estudar que existem vários tipos de gráficos, vários tipos de situações que a gente tem aí. Aqui a gente vai trabalhar com um tipo específico de gráfico, que é o gráfico que vem de uma função, certo? Uma função, para quem está acompanhando as aulas já está ligado com quais funções a gente trabalha na cinemática. E para cada tipo de função a gente vai ter uma relação gráfica um pouquinho diferente aí. Por isso que é importante sempre a gente ficar ligado. Então, o gráfico de uma função, a gente vai ter um eixo, certo? Horizontal, um eixo vertical, certo? Eixo Y, um eixo vertical aí. Lembra que esse nome Y é meio que uma convenção que a gente dá esse valor aí. Mas na verdade não tem muito segredo, não tem muito problema aí não. Então pode ser Y, pode ser X, que na verdade a gente vai atribuir isso a uma constante, a um valor, a alguma grandeza. E a gente vai ter exatamente um eixo X, certo? Um eixo horizontal X. E a gente pode até ter um eixo Z, se a gente estiver trabalhando com gráficos em 3 dimensões. Isso vai variar muito de como a gente está analisando, de como a gente está relacionando aí o tipo de exercício, o tipo de informação que a gente quer apresentar, certo? Então a gente tem esse plano cartesiano, certo? Isso aí é um esboço no plano complexo, que a gente chama o plano cartesiano. A gente vai atribuir pontos. E esses pontos que a gente tem em Y e em X vão ser atribuídos exatamente pela a função que a gente vai ter. Essa função que vai dar essa ideia, essa função que vai dar essa grandeza, esse conceito, essa jogada aí pra gente analisar. Uma relação bem sossegada, bem legal que a gente tem aí.
Show de bola? Sossegado, pessoal? Sem muito segredo, né? Viram aí como é que funciona essa situação. Bem de boa, bem sossegado. Então, bora lá. E com essa função, exatamente, eu vou ter valores constantes, certo? E valores que irão variar. Então, dentro dessa ideia, eu vou ter o nosso esboço gráfico. E o nosso esboço gráfico, ele vai apresentar certos conceitos, certas situações aí, que vai dar pra gente tirar muitas conclusões a partir desses esboços. E isso é uma coisa muito interessante dentro da relação gráfica. Dá pra gente explorar bastante essa parte. Certo? Então, dentro da cinemática, quais são os principais gráficos que a gente tem? Bora lá. Então, os gráficos dentro do MRU, certo? Movimento retilíneo uniforme. A gente vai ter a nossa função da posição dentro do movimento uniforme, aquela coisa que vocês já conhecem, a gente já estudou, vai lá, aula 2, certo, pessoal? Pra gente trocar uma ideia sobre isso. A gente sabe que o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, certo? Onde o espaço inicial e a velocidade são constantes. E a gente vai ter dois tipos de gráficos para essa situação. A gente vai ter um gráfico de o eixo Y, tá, o espaço, e no eixo X a gente vai ter o tempo, um gráfico de espaço por tempo, onde se a velocidade for positiva, a gente vai ter um movimento progressivo, onde o espaço vai aumentar de acordo com o tempo, certo? Esse gráfico ascendente aí que a gente está analisando. E a gente pode ter essa mesma situação no gráfico de espaço por tempo, deve estar apagadinho aqui, mas é tempo. Quando a velocidade for negativa, o gráfico ele vai ser para baixo, assim, ele vai diminuindo, que é o que a gente chama de gráfico descendente, certo, pessoal? Que é um gráfico que vai diminuir, que o espaço vai diminuir conforme o tempo. Então ele está voltando à origem, aí a origem é o que? É o zero, pessoal. Então, dentro do movimento retilíneo uniforme, para esta fórmula aí, para esta função, aliás, a gente vai ter essas caras de gráfico. E isso eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se o gráfico for espaço por tempo e ele for uma reta, tanto que seja ascendente ou descendente, a gente está falando que é essa função aqui. E se é essa função, é dentro do MRU. Então isso aí é um fator muito importante que a gente tem que ter, que a gente tem que analisar, que a gente tem que relacionar dentro dessa parte. Sossegado, pessoal, de boa, vocês viram que não tem muito segredo, é só ficar ligado, é só ficar esperto. Porque você vai ter gráficos que vão misturar, juntar esses dois gráficos, colocar mais outros aí. Então é sempre importante a gente tomar um certo cuidado aí. Ok? Dentro do MRU, pessoal, certo? Dentro dessa relação aí no MRU também. A gente vai ter quando a velocidade for constante, certo? Quando a velocidade for constante, exatamente no MRU, o movimento ele é uniforme porque a velocidade ela não varia, ela tem um valor fixo. Ela é o mesmo valor durante todo o movimento, certo? Então, o nosso movimento progressivo, a gente vai ter um valor de velocidade, você pode ver que ele não aumenta nem diminui, ele mantém constante. E ele vai ser maior que zero se a velocidade for positiva, caracterizando o movimento progressivo aí. Mas só que agora observa os eixos. Sempre quando vocês forem analisar uma relação gráfica, observa os eixos, pessoal. Essa é a dica de ouro, essa é a parte importante. A gente tem que tomar cuidado com os eixos. O nosso eixo aqui está a velocidade e está tempo. Observa que a gente tem a diferença. Aqui é espaço e tempo, aqui é velocidade e tempo, certo? Isso aí você tem que tomar um cuidado a mais, você tem que ficar ligado com essa parte aí. Sossegado, de boa, viu que não tem segredo. E se a velocidade for negativa? E se a gente ter um movimento regressivo? Como que vai ser? A gente tem a mesma situação, velocidade por tempo, na relação dos eixos, a velocidade é negativa. Então ela vai adquirir o mesmo valor constante, pessoal, mas só que agora esse valor constante vai estar abaixo da origem, adquirindo um valor negativo aqui. Mas ela continua com essa mesma cara, com esse mesmo semblante. Isso é a parte importante que a gente tem que estar ligado, que a gente tem que estar esperto, ok? Sempre, pessoal, presta muita atenção na relação dos eixos e como que esse gráfico se comporta numa situação, porque vocês vão ver já já como que isso vai fazer uma diferença aí. Então, dentro do MRU, são essas duas classes de gráficos que tem. Espaço por tempo, relacionando principalmente o que a gente tem aí com a relação do movimento progressivo, que é uma reta ascendente ou descendente, ou aqui, que é velocidade por tempo, que eu vou ter retas constantes, mas só que podem ter valores positivos ou negativos, dependendo da situação que a gente tiver, depende do texto, do exercício, daquela relação. Sossegado, de boa, pessoal? Vocês viram aí que não tem muito segredo, né? É só ficar ligado, é só ficar esperto com o que está acontecendo aí.
Dando sequência, pessoal, agora vamos falar sobre os gráficos do Move, certo? Movimento uniformemente variado. Então a gente sabe que no Move a gente tem aquela regra geral, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, não tem muito segredo, é a fórmula clássica que a gente tem aí, onde agora observa os eixos, velocidade por tempo. A gente vai ter uma reta ascendente se o movimento for acelerado. Isso quer dizer se a velocidade for positiva, se a aceleração for positiva, certo? E a gente vai ter um movimento retardado se a velocidade ela tender ao negativo, se a aceleração for negativa, certo? O gráfico de velocidade por tempo, a gente então vai ter esse semblante dele descendo. Observa essa mudança, observa essa situação diferente que a gente tem aí, ok? Sossegado, de boa, pessoal. Então, dentro do Move, a gente tem essa diferenciação aí. E isso a gente tem que ficar um pouco ligado, a gente tem que ficar esperto quando a gente vai fazer essa relação, porque no Move agora que vai fazer a diferença. A jogada importante agora no Move, pessoal, é quando a gente tem a mesma relação movimento uniformemente variado, mas só que agora o nosso gráfico é espaço por tempo, exatamente, quando a gente vai ter uma relação de uma velocidade que vai sair do positivo para o negativo. Isso aí vai depender, né, de como você está analisando. Normalmente quando é acelerada ela sai de uma velocidade menor para uma velocidade maior, onde a aceleração é positiva. Então eu vou ter um gráfico com a concavidade para cima. Mas por que o gráfico agora é uma curva? Porque, pessoal, a função horária do espaço dentro do movimento uniformemente variado, ela é uma função de segundo grau. E uma função de segundo grau, os esboços gráficos dela geram curvas, certo? Geram relações curvilíneas, onde quando a aceleração for positiva, a gente vai ter como se fosse um sorrisinho. Pensa aqui, como se fosse os dois olhinhos aqui, ó, um olhinho aqui, como se fosse um sorrisinho. A gente vai ter aí um movimento acelerado. E a gente vai ter um movimento retardado quando a velocidade sair de um número maior para um número menor, podendo até atingir valores negativos aí, com a inversão do movimento, mas só que agora essa concavidade é para baixo. Isso aqui indica que a aceleração desse sistema, a aceleração que a gente está analisando, ela é uma relação bem simples aí, e que ela agora ela é um movimento retardado, você é uma freagem, você está diminuindo essa velocidade, você está adquirindo valores mais próximos da origem ou até na verdade mais próximos da origem aí dentro dessa situação. Pegou a ideia, pessoal? Entendeu o contexto que a gente tem aí? Viu que não tem muito segredo, é só ficar ligado, é só ficar esperto. Então, o que eu quero que vocês fiquem ligados? Se você for trabalhar com um gráfico que é espaço por tempo e ele é uma curva, então você está trabalhando com movimento variado. Então as regras para você descobrir todo tipo de conceito, todo tipo de situação, tem que ser regra de movimento variado. Essa é a dica de ouro que eu falo para vocês aqui nessa parte. Sossegado, de boa? Então bora lá, vamos treinar aí, ok? Vamos, como sempre no final das nossas aulas, a gente resolve um exercício que é bem interessante aí. Então ele quer que a gente determine aí um tipo de movimento e quer que a gente dê o valor da aceleração e do espaço percorrido, certo? Mas vamos lá então para a lousa lá. Vou dar um cortezinho rapidinho para vocês, vai ser uma piscadinha de olho. Valeu! Estamos de volta aqui, pessoal. Vamos analisar o que está acontecendo agora nessa situação aí, certo? Então, o que o texto fala? Que o movimento do objeto pode ser descrito pelo gráfico da velocidade versus tempos apresentados a seguir. Então, ele quer descobrir a aceleração do objeto, a distância percorrida em 5 segundos, certo? E em 10. Ele fala que a distância percorrida em 5 segundos é 10 metros. Então, vamos analisar. Primeira coisa aí que a gente tem. Vamos analisar os eixos, pessoal. A gente tem o que nos eixos aqui? No eixo Y, a gente tem a velocidade. E no eixo X, a gente tem a relação temporal, certo? Então, é tempo, velocidade por tempo. Então, então ele quer determinar a aceleração desse sistema. Então, aí a gente já começa e vamos entender o que está acontecendo. A aceleração, pessoal, a gente define fácil. A aceleração é variação de velocidade pela variação de tempo. Quem que é a nossa variação de velocidade? Ele saiu de 10 para 20, então é final menos inicial, dividido pela relação temporal que a gente tem. Ele estava em 5 segundos em 10 e foi para 10 segundos em 20. Então, aqui é a mesma coisa, final menos inicial. Isso aqui vai dar um valor para nós de 20 menos 10, 10. 10 menos 5, 5. 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, aqui a gente já consegue eliminar a alternativa B. A gente já sabe que essa alternativa B não está valendo aí, porque ele fala que a aceleração
é 4 metros por segundo. Então a gente já conseguiu determinar a relaçãozinha que a gente tem aí, que é a relação da aceleração. Agora a gente precisa definir a próxima variável, que é o espaço. Mas lembra, a gente está definindo o espaço aí, pessoal, dentro do movimento variado. Então a gente tem uma relação especial, a gente tem uma situação. Então ele quer saber a distância percorrida em 5 segundos, certo? Dentro dessa relação de 5 segundos aqui. Então isso aí é um fator muito importante que a gente tem. Em 5 segundos, então ele está falando que ele saiu do zero, certo? Dessa relação do ponto zero aqui que a gente tem, até esse ponto dos 5 segundos. Então vamos lá, qual que é a regra que a gente tem que usar agora? Função da posição dentro do movimento variado, certo? Então a gente tem que espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Onde o nosso espaço final é o que a gente quer, espaço inicial, a gente já admitiu que ele saiu da origem, então é 0, mais a velocidade inicial saiu da origem, é 0 também, vezes o tempo, que ele quer saber, 5 segundos, mais a aceleração, que é 2 vezes 5 ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Ok? Então, resolvendo aqui, não tem muito segredo, o nosso espaço vai ser o quê? 5 vezes 0, 0, certo? Isso aqui dá 0, com mais 0, 0 também. Então, vai ser 2 vezes 5 ao quadrado, 25, dividido por 2. Então, o nosso espaço é simplesmente o que aqui? O nosso espaço é 2 vezes 5, que dá 25. Opa, 2 vezes 25, que dá 50 dividido por 2, que dá 25 metros. Aqui eu poderia também já ter cortado 2 com 2 aqui para dar o 25 metros no final das contas, mas de todo jeito é só apenas uma outra alternativa. Então a gente sabe que a sua aceleração, certo, foi 2 metros por segundo, e o seu espaço percorrido nesses primeiros 5 segundos foi 25 metros. Isso resulta que a alternativa que está certa é a alternativa C. A aceleração é de 2 metros por segundo e a distância percorrida é de 25 metros. Sossegado aí, pessoal, viu? Um exercício super de boa, um exercício da horinha aí, bem legal que a gente tem, sem muito segredo, sem muita complicação aí. É só ficar ligado, é só ficar esperto com o que está acontecendo. Beleza, então? Bora lá, vamos voltar lá para a lousa e a gente dá sequência. Viu aí, pessoal? Que interessante essa situação, esse exercício, uma relação bem simples, bem fácil que a gente tem, sem muito segredo, sem muita complicação. Então, a caixa de comentários aí embaixo, pessoal, é território de vocês. Aqui embaixo também estão as nossas redes sociais, pra gente sempre trocar uma ideia, a gente sempre está conversando com o que está acontecendo aí. Então, até a próxima aula. Muito obrigado aí vocês, certo? A presença de vocês é muito importante, essa comunicação legal que a gente tem, tudo isso que está acontecendo. A gente fica muito grato aí. Não esqueça de curtir e compartilhar, pessoal. Se você quer saber alguém que quer dar uma estudada pro Enem de uma maneira diferente, de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais fácil, cola aqui com a gente no Ex-Enem, seja um ex-aluno, que a gente vai estar junto para trocar ideia com vocês dessa maneira bem interessante. Então, nossas redes sociais estão aí embaixo, sigam os professores, me sigam lá no Instagram, sigam o Ex-Enem e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau e valeu! Até mais, pessoal! Fui!